Psi! Seja bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório com Eliane Oliveira. Euzinha aqui converso com você. Eu sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu preparei uma série de 3 vídeos onde a gente vai trabalhar o quê? O que é a TCC. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a terapia cognitivo-comportamental, como ela surgiu, por que ela surgiu, quem foi o fundador e alguns aspectos básicos dela, como brevidade, estruturação, a orientação para o presente e o foco na resolução de problemas, que foram características, básicas que o fundador dela, Aaron Beck, estabeleceu para a terapia cognitiva, ok? Mas antes de mais nada, não esqueça de curtir aqui, de compartilhar se você gostar, de ativar o sininho e de se inscrever no canal. Bora lá então? Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai trabalhar como se foi feita, a TCC, como ela surgiu e também o primeiro aspecto que é a brevidade. Quanto tempo dura um processo psicoterapêutico em TCC? Isso gera angústia em muito psicólogo e já gerou bastante em mim, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Mas para começar, como surgiu então a TCC? A TCC surgiu na década de 1960 por meio dos estudos de um psiquiatra de linha psicanalítica chamado Aaron Beck. Aaron Beck, ele queria entender melhor conteúdos que envolviam a depressão a partir de uma visualização, a partir de uma leitura da psicanálise. Até então, ele vinha querendo produzir experimentos que confirmassem conteúdo dos sonhos e outras coisas relativas à linha psicanalítica. Mas a partir do momento que ele começou a investigar conteúdos dos sonhos e os discursos dos pacientes, no momento que eles estavam acordados conversando com ele, ele começou a reparar que havia uma sequência, que havia uma coerência de pensamentos que sempre estavam presentes. E esses pensamentos presentes, que vinham muito brevemente no discurso do paciente, eles tinham um conteúdo mais global, mais geral e mais severo, marcado pela negatividade. Ok? E aí uma negatividade que Beck foi percebendo que era uma negatividade voltada para uma percepção de si mesmo, uma percepção do outro e do mundo e, consequentemente, uma percepção também negativa do futuro. Essas percepções faziam, então, com que quando o paciente, estava no quadro depressivo, ele se sentisse, se comportasse e tivessem respostas fisiológicas também coerentes com esse conteúdo mais negativo. Junto com isso, junto com essa percepção, na época lá nos Estados Unidos, onde a TCC foi formada, havia o que a gente chamava ou chamou de revolução cognitiva. A revolução cognitiva, ela queria então trabalhar mais essa ideia do porquê que as pessoas reagiam e se comportavam da maneira como elas reagiam e se comportavam. Muitas vezes, duas pessoas eram expostas à mesma situação, mas elas tinham respostas diferentes. O que fazia com que elas tivessem respostas diferentes se elas estavam no mesmo ambiente ou diante da mesma situação? Então, a partir disso, a partir de leituras e discussões que vêm desde a época dos filósofos gregos, como Epíteto, que já trabalhavam uma ideia de que o homem, os males do homem era muito justificado pela maneira como ele percebia a situação. Isso foi fomentando, então, a criação e discussão de diversas teorias e, a partir disso, Beck foi bebendo de várias fontes e foi o primeiro, então, a estruturar um modelo de psicoterapia baseado na cognição, ok? E aí, na época, Beck intitulou esse tipo de psicoterapia apenas como terapia cognitiva. A gente considera que Beck, a terapia cognitiva, ela veio na segunda onda e hoje a gente já vive a terceira onda. Então, a partir dessa estruturação, outros tipos de abordagem psicoterapêuticos baseados na cognição, eles foram sendo criados. E hoje a gente, por exemplo, tem a terapia de aceitação e compromisso, a gente tem a terapia dos esquemas e outras também diversas. Mas quando a gente fala de TCC é como se fosse um guarda-chuva abrangendo
todas as correntes, né, de psicoterapia que tem o elemento da cognição. Tranquilo? Então, quando Beck formou a terapia cognitiva, e a partir de agora a gente vai chamar de terapia cognitivo-comportamental, ele estabeleceu alguns critérios, que a terapia cognitiva deveria ser breve, estruturada, orientada para o presente e focada na resolução de problemas. Por que eu falei que essa questão da brevidade gera muita angústia em muito psicólogo e também gerou em mim? Por um motivo bem específico. À medida que a gente começa, então, a pensar em ser um terapeuta cognitivo-comportamental, uma das primeiras coisas que a gente faz é o quê? Ir lá, pegar os manuais, pegar os livros, estudar e tudo mais. Isso é muito legal, porque dentro da TCC a gente tem manuais muito bacanas, que mostram pra gente passo a passo, ferramentas, técnicas, ensinam o manejo. Então, isso é muito rico dentro da TCC e é um diferencial também dessa abordagem. Porém, quando a gente vai pegar um livro, por exemplo, que é o livro base, e é um livro muito bom de leitura, que é, né, o da Judith Beck, filha do Aaron Beck, que é a terapia cognitiva, teoria e prática, ela vai trazer, então, um modelo de caso de atendimento e como que vai sendo aplicado cada estrutura da terapia cognitivo-comportamental durante as sessões. Então, uma estrutura de sessão, uma estrutura de processo psicoterapêutico, o manejo que é realizado e tudo mais. E aí a gente percebe lá pelo livro, pelo menos da Judith Beck, que aí uma média de 16 sessões, a paciente dela já recebeu alta terapêutica. Era uma paciente de um quadro depressivo. E aí eu comecei o meu atendimento clínico. Meu primeiro atendimento clínico foi dentro da área aí da ansiedade, uma ansiedade mais leve, e aí com 16 sessões, sucesso, a pessoa conseguiu os objetivos dela e caminhou, recebeu alta terapêutica e foi muito bacana. Porém, eu recebi um segundo caso, que era um quadro depressivo. Esse quadro depressivo era um quadro depressivo grave, com comorbidade de transtorno de ansiedade, onde a pessoa estava fazendo um enfrentamento também no presente muito difícil, de perda de emprego, de problemas de saúde, de várias outras esferas importantes na vida dela que estava sendo ameaçada. Ela tinha histórico de outras comorbidades lá atrás, psicológicas e psiquiátricas também, e além disso, havia um histórico familiar. Então, ou seja, havia um quadro mais amplo, um quadro mais complexo, onde a gente tinha desafios mais intensificados. E aí eu comecei, né, a fazer os atendimentos na expectativa que realmente em pouco tempo eu conseguiria dar alta terapêutica para essa minha paciente. E aí o que eu fui percebendo que foi chegando 12ª, 14ª sessão, a minha angústia foi aumentando. Por quê? Porque eu percebia que ela não estava evoluindo na velocidade que eu acreditava que ela deveria evoluir. A partir dali eu comecei a me questionar, será que eu sou uma má terapeuta? Será que eu não estou fazendo as coisas do jeito que eu deveria fazer? Será que está faltando alguma coisa da minha parte? Como que ela está percebendo esse processo? Como que as coisas estão encaminhando? Porque a gente já está aí na 14ª sessão e ela está apresentando melhoras muito tímidas ainda. Então, o que verdadeiramente está acontecendo? E a gente acaba tendo uma tendência, né? Não todos, mas a gente costuma ter uma tendência enquanto terapeutas de olhar pra gente, então falar o que a gente tá fazendo de errado, né? E eu fiz isso, e aí eu fui fazendo uma avaliação. Pedi um feedback geral para ela falou que estava gostando do processo terapêutico, que tinha entendido qual era o propósito da terapia cognitivo-comportamental, que estava se identificando, que estava gostando, que estava fazendo sentido para ela. A amiga, né, dela, que é uma conhecida minha, que a indicou, também um dia me encontrou e falou isso, falou que tinha percebido algumas mudanças. A gente foi percebendo também que a relação terapêutica estava uma relação terapêutica muito boa, muito saudável. Então, nós fomos percebendo que, na realidade, o que estava talvez fazendo com que a velocidade do processo não fosse tão rápida quanto esperava dentro dessa brevidade seria o quê? A complexidade e os desafios grandes que estavam presentes. Por isso que quando alguém me pergunta assim, Eliene, mas quanto tempo um processo terapêutico? Eu falo, depende, né? Depende da gravidade, depende da complexidade, depende
dos recursos que você tem no presente, dos recursos ambientais, depende da capacidade de apreensão do seu paciente, depende também, né, dessa capacidade que você, enquanto terapeuta, precisa desenvolver de trabalhar o relacionamento terapêutico com o seu paciente, de também estudar muito, né? Ir lá pesquisar, fazer supervisão se você tiver dúvida. Na realidade, supervisão sempre é bom em qualquer momento, mas ir investindo cada vez mais, ter recursos, ter mais ferramentas, ter mais formas então de atuar, isso caminhando aos poucos, né? E trabalhando aos poucos junto com o seu paciente. Então, eu fui entendendo que eu estava diante de uma complexidade muito maior. Então, eu deveria o quê? Avaliar quais poderiam ser os resultados diante dos desafios que eu tinha. A partir daí eu fui entendendo que eu deveria desenhar o processo dela levando em consideração toda essa complexidade do caso. Mas a gente nunca, e aí eu vou deixar aqui bem marcado, deve perder o quê? O foco na brevidade, ok? O foco na brevidade ele é extremamente importante. Por quê? Porque quando o seu paciente chega no consultório, possivelmente ele já vem sofrendo, às vezes há meses e muitas vezes há anos, diante daquele problema. Não é o nosso objetivo fazer com que ele fique mais anos a fio da vida dele em sofrimento. O nosso objetivo enquanto terapeuta cognitivo-comportamental é garantir que ao final do processo, o nosso paciente ele tem a capacidade de ter autonomia emocional e de ter encontrado os objetivos terapêuticos dele. Por isso que a brevidade não deve ser descartada, mas que não deve ser uma angústia para a gente ficar muito concentrado, então, numa quantidade de sessões. Você tem que trabalhar, né, a qualidade da sua sessão com o seu paciente e também como que está a evolução respeitando toda a complexidade. Então, você precisa fazer uma leitura da complexidade do caso e se tiver coisas que você pode melhorar, tanto você enquanto terapeuta, quanto o próprio processo, quanto a motivação do seu paciente, faça. Porque o nosso objetivo é fazer com que ele alcance a melhora dele e consiga viver uma vida mais plena e feliz, ok? Então, foque-se nisso. Sempre se pergunte a complexidade, sempre trabalhe com uma brevidade a mais possível, né? Para que você garanta, então, que o seu paciente possa viver uma vida melhor. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer sobre essa questão da brevidade. Não deixe de comentar. Se tiver alguma dúvida, também tire dúvidas aqui. Desejo muito sucesso para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!